Desde a cena inicial, é possível perceber a ambição artística e os temas que vão ser discutidos em Ato Noturno, que foi exibido pela primeira vez na Mostra Panorama do Festival de Berlim do ano passado e que estreia quinta-feira nos cinemas brasileiros. O filme é protagonizado por Matias, um ator negro e gay que, logo no início, reconhece na plateia do teatro onde está ensaiando que está sendo observado. Mas, em vez de ter um comportamento mais reservado em relação ao olhar do outro, ele convida. E ele provoca. Assim, ele também está convidando e provocando o olhar do espectador. E vai ser através desse jogo do olhar que os diretores Márcio Reolon e Felipe Matzenbarker vão desenvolver a nossa relação com esta narrativa e os temas da narrativa dentro dela. Certa noite, através de um aplicativo de relacionamento, Matias encontra Rafael para sexo casual, mal sabendo que Rafael é um vereador da cidade e possivelmente o próximo prefeito, apoiado por um grupo conservador. O que deveria ser apenas uma única noite começa a se repetir reiteradas vezes, e quanto mais se repete, mais complica as estribeiras e o desenvolvimento da carreira política desse personagem, porque o casal desenvolve um fetiche de transar em público. Em outras palavras, o prazer dele é ser visto por nós tendo prazer. E é daí que nasce esse desejo, essa provocação do filme desde a cena inicial, que é provocar o espectador a enxergar o desejo, enxergar o prazer de um grupo que, historicamente, é proibido de tê-lo nos cinemas, é proibido de tê-lo representado nos cinemas. E esta poética do olhar é desenvolvida com uma certa malícia, mas com muita inteligência pela dupla de diretores, investindo em uma linguagem cinematográfica que é muito atraente e estilizada, seja através da utilização de uma iluminação muito expressiva, que valoriza as sombras, valoriza os cantos sombrios em cada cômodo, em cada ambiente, seja das cores muito vibrantes e vivas, seja também dos figurinos que Matias utiliza, como os croppeds, que vão ficar muito marcados na identidade e na lembrança do espectador, seja mesmo no recurso de se inspirar no giallo italiano, a utilizar um personagem vestindo couro, que pode fazer uma alusão à identidade de um assassino, como era no cinema de Dario Argento, ou mesmo no noir, e como o thriller adentra dentro da pele do erótico, misturando-se e construindo uma narrativa que é sempre envolvente, que sempre mantém o espectador em um estado de alerta, tentando antecipar os próximos passos do roteiro, mas, ao mesmo tempo, tentando também identificar a beleza do que está vendo, a beleza de ter o olhar desafiado e convidado a olhar. E certos filmes não fazem isso de uma maneira tão aberta quanto os diretores fazem. O nosso olhar é o que alimenta a combustão do filme. É igual ao olhar de um certo personagem que encontra Rafael e Matias transando dentro de um carro e ele se aproxima da janela e durante um breve período de tempo ele apenas está lá do lado de fora parado assistindo. É como se aquela janela do carro fosse a tela do cinema, e ele estivesse violando, mas nem tanto violando, porque o olhar dele é aceito, ele estivesse apenas participando daquele momento. E nesse sentido, os diretores querem que nós também participemos do momento do filme, dessas 2 horas extras que envolvem demonstrações de desejo, de prazer, sexo, e ao mesmo tempo tudo isso está entrelaçado com a ambição dos seus personagens centrais. Um deles, um ator que ambiciona participar de uma produção audiovisual, o outro, um político que ambiciona ser prefeito. E através disto, arte e política se costuram, se entrelaçam. A gente começa a perceber uma relação da política mais promíscua. E eu estou utilizando esse termo naturalmente porque o filme envolve sexo. Mas essa promiscuidade é, na verdade, a oportunidade necessária para que Matias consiga mostrar o seu trabalho no teatro, consiga alcançar um degrau que ele talvez não conseguisse alcançar, justamente por ser um homem negro dentro de uma sociedade que também é preconceituosa, não apenas pela orientação sexual, mas sobretudo também pela etnia. Política e arte estão combinados e esse emaranhado não pode terminar tão bem assim, porque vai envolver interesse de outras pessoas que gravitam em torno desses personagens, como o misterioso Camilo, que é uma espécie de guarda-costas ou de faz-tudo do Rafael,
ou mesmo o Fábio, colega de quarto do Matias, que deseja o mesmo papel que o seu colega também quer. E o filme utiliza tanto o palco, a encenação no palco para discutir os temas que ele quer discutir, como utiliza a si próprio para discutir a nossa relação com o cinema, que é transgressor, que é provocativo, mas faz tudo isso aderindo a normas de gênero muito claras, a partir de personagens que podem parecer moralmente ambíguos, porque estão dispostos a negociar alguns dos seus princípios para conseguir aquele espaço que desejam. E o interessante é que quando eu vi o filme pela primeira vez no Festival de Berlim, eu tive um gosto um pouco amargo depois de assisti-lo, mesmo gostando muito de tudo que eu tinha visto até então, porque não conseguia entrar na minha cabeça que os personagens principais, que são homens que estão em posições marginalizadas e discriminadas dentro da sociedade, estariam dispostos a abrir mão daquilo, porque lutaram tanto em razão do desejo, em razão do prazer, mal sabendo que eu já tinha todas as respostas que eu precisava, já que eu, um homem hétero, nunca precisei negociar estes valores para alcançar aquilo que eu queria. E é interessante que o filme tenta fazer com que nós pensemos e reflitamos sobre isso. O que está em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar? Aquilo que o mundo quer que nós sejamos ou aquilo que de fato é a nossa essência? Tirar a máscara ou neutralizar o sotaque, são apenas algumas das deixas deixadas pela dupla de diretores em defesa da última, defender a essência, e a essência, nesse caso, é defender o prazer e defender o desejo. Ato Noturno está em exibição nos cinemas brasileiros e para o filme eu dou 4 estrelas em 5. E se você gostou desse vídeo crítica, deixa tua curtida, deixa teu comentário sobre o filme ou sobre o que eu acabei de falar. Compartilha com os amigos que já assistiram, aqueles que não assistiram e, claro, inscreva-se no canal para assistir a outras críticas de cinema e de televisão aqui comigo. Até a próxima.